Jesus, no seu ministério, teve grande dificuldade para se identificar para o povo, para os seus filhos, para aqueles a quem ele viera dar a sua própria vida. E então Jesus, ele começa a fazer sinais. Primeiro ele fez alguns sinais e depois ele, no capítulo 6 de João, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de João, ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois dali Jesus sai e anda sobre o mar. E agora, depois disso, Jesus estava do outro lado do mar. As pessoas que viram, presenciaram e se beneficiaram dos milagres de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, foram atrás de Jesus no outro dia e não o acharam e viram que Jesus, constataram que Jesus estava do outro lado do mar. Eles atravessaram o mar da Galileia e foram ter com Jesus. E Jesus disse uma coisa para eles dura. Ele disse assim no verso 26 do capítulo 6, olha só. 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, as pessoas que foram atrás de Jesus, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E Jesus os repreende agora dizendo assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E então Jesus faz a primeira comparação, Jesus se apresenta para eles não como o pão que perece, não como aquele que vai saciar a fome material deles, mas aquele que vai saciar a fome espiritual, aquele que é o próprio pão da vida, que quer lhes dar o pão que não perece, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então Jesus faz 4 comparações aqui nesta sequência do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 14 de João. Ele se apresenta, ele faz uma analogia, uma comparação na verdade, né, uma metáfora com o pão, dizendo que ele é o pão da vida e ele é a água viva. Depois ele se apresenta dizendo que é a luz do mundo e depois ele se apresenta dizendo que é o caminho. E por que Jesus escolheu estes 4 elementos para se comparar? Porque estes elementos estavam vivos na mente dos judeus. O pão era para eles fundamental e eles tinham na sua mente ainda como recordação que Moisés os alimentou através do maná, o pão que veio do céu. E Jesus então diz assim para eles... Eles dizem para Jesus, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Daí Jesus disse assim, em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E declarou-lhe Jesus, pois eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E então agora Jesus no verso 48 diz assim, no 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Depois na sequência no capítulo 7, os versos 37 a 38, agora Jesus se apresenta como sendo a fonte de água viva. João 7, 37 e 38 diz assim, no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água era para os judeus a coisa mais importante da vida, como é para nós. Mas para eles que viviam em regiões desérticas, a água, os rios, né? Onde haviam rios, ali se formavam cidades, vilarejos, né? E também onde eles furavam um poço, não é? Um poço de água, ali também se desenvolvia uma sociedade em volta daquele poço. Era impressionante, nós conhecemos na Bíblia o poço de Jacó, por exemplo, onde a samaritana teve um encontro com Jesus. Desde os tempos de Jacó, 2000 anos atrás, antes de Jesus,
Desde os tempos de Jacó, 2000 anos atrás, antes de Jesus, ainda existia aquele poço ali para vocês verem a importância que tinha a água. Depois Jesus se compara à luz do mundo, João 8,12. João 8,12 diz assim: Jesus é a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe, para aqueles que moravam lá no deserto, e naquela época não tinham luz, né? Para todas as gerações que viveram sem luz, sem energia, hoje nós temos luz. A cidade é iluminada, a nossa casa é iluminada, onde você vai, tudo é iluminado. Para eles a luz era muito importante, era fundamental à noite, não é? Então Jesus diz assim, aquele que não tem a luz, e eles sabiam muito bem disso, à noite, quem não tinha uma lamparina, não tinha uma luz, uma candeia que eles chamavam, para eles isso era terrível. João 8,12, né? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Ele sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês andam como cegos, como se estivessem nas trevas. Por quê? Porque não me reconhecem como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu vim do Pai para iluminar a vida de vocês, para trazer esperança, para trazer paz, para que vocês saiam das trevas e parem de se debater como cegos. E depois, finalmente, Jesus se compara ao caminho. João 14,6, mais um pouquinho para frente. João 14,6 diz assim, Jesus conforta os discípulos e diz assim, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os caminhos para os judeus, para aqueles homens que viviam no tempo de Jesus, eram importantíssimos. Eles não tinham estradas asfaltadas, estradas pavimentadas como nós temos hoje. Eles tinham caminhos, carreiros, que os levavam aos lugares certos. Jesus quer te dar o pão da vida, o pão que desceu do céu, não aquele que Moisés deu o maná, mas o verdadeiro pão que o Pai do céu deu para a humanidade. Você está sentindo sede? Pois Jesus é a fonte de água viva. Ele disse, aquele que beber desta água se tornarão como rios inesgotáveis que jorrarão para a vida eterna e nunca mais teremos sede. Jesus também é a luz do mundo. Você está em trevas, está decepcionada, está com medo, não sabe para onde ir. Veja que Jesus é a luz do mundo. Ele quer iluminar os teus caminhos. A palavra de Deus é a luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. E Jesus, então, por fim, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. João 14, 6. Que tal? Que tal você tomar uma decisão ao lado de Jesus? O pão da vida, a luz do mundo, o caminho verdadeiro e a água da vida. Vale a pena crermos em Jesus. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Que o Senhor nos ilumine e guarde, que o Senhor nos dirija a vida, que o Senhor seja o pão que veio do céu para saciar a nossa fome espiritual, que o Senhor seja a água da vida para que tomemos dela e nunca mais tenhamos sede, que o Senhor seja para nós a luz que ilumina os nossos caminhos, neste caminho que seja o caminho que nos leva ao nosso Criador, o nosso Pai e Salvador. Em nome de Jesus assim oramos, rogando pelo Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.